não está aparecendo. Mas não é porque eu não quero ligar, tá? Hoje nós deixamos para correção, não foi? Do segundo capítulo. Semana passada a gente... Não é, professor? Semana passada nós tínhamos corrigido, né? A prova de vocês, eu emiti as notas, aí hoje foi o dia que eu escolhi para a gente começar a trabalhar o segundo capítulo, não foi isso? Para vocês começarem a me entregar o segundo capítulo, sem ser semana que vem, dia 1º, na outra, que é dia 8, né? Que a nossa primeira verificação, ela foi somente para fazer o primeiro capítulo, né? Foi isso que contou. Para a segunda verificação, nós vamos fazer o segundo capítulo e o terceiro. Ou seja, no oitavo semestre, a gente vai fazer só os capítulos e os elementos pré e pós-textuais a gente vai fazer no 9º semestre somente. Tá? Então, o foco agora, a produção, vai ser o segundo capítulo, tá bom? O segundo capítulo para entregar, e vocês já podem anotar aí, tá bom? Vocês podem anotar para me entregar dia 8 de novembro, o segundo capítulo. Então, eu vou dar 2 semanas. Semana que vem eu vou estar entrando aqui na aula, mas só para quem quiser que eu olhe se está certo, se está errado, se está no caminho bom, tudinho, se está tudo direitinho o segundo capítulo. Vai ser mais com uma orientação para quem já está fazendo, tá bom? Mas, pode falar, Maria. Boa tarde, é dia 8? Só para confirmar. Isso, dia 8 de novembro para pegar o segundo capítulo. E semana que vem eu vou estar aqui, dia 1º, mas para quem quiser me mostrar, para ver se está tudo certinho, se está no caminho, eu vou estar aqui. Mas o oficial mesmo é dia 8, tá bom? O segundo capítulo, termo estrutural, ele é igualzinho ao primeiro capítulo. Tudo aquilo que eu já ensinei para vocês nas nossas primeiras aulas, que foi sobre contextualizar no início do capítulo, durante o desenvolvimento, vocês colocarem citações, comentar a citação, no final concluir, resumindo o que foi falado naquele capítulo, já deixando uma deixa para o próximo capítulo. Todas aquelas estruturas que eu mostrei para vocês através de vídeos, através da minha aula mesmo expositiva, é a mesma coisa que tem que se levar de estrutural de conhecimento que vocês adquiriram para o segundo capítulo. Só que agora vocês vão falar sobre outro tema no segundo capítulo. Sobre o tema, eu acho que a gente teve uma aula só de estruturar, né? Sobre quais temas a gente ia fazer no primeiro, no segundo e no terceiro capítulo. Sobre isso, sobre o tema que vocês vão falar agora no segundo capítulo, no capítulo que vocês vão começar a fazer. Alguém tem alguma dúvida? Não? Grupo da Raquel, sabe sobre o tema que vai fazer agora no segundo capítulo? Nós já temos o segundo capítulo. Opa, perfeito. Então, dia 8, só me mostrar, né? Maria Luísa, Antônia, Mara Rúbia, Jamile, Jéssica, Maria, Ana Carolina. Oi, Antônia. A gente também já tem o nosso. Perfeito. Então, dia 8, só me mostrar, se vocês quiserem ajustar alguma coisa. Já iniciou, mas ainda não concluímos. Perfeito. Então, pode ir concluindo até dia 8, tá? Para me entregar. Se quiserem, semana que vem, já me mostrar para corrigir, não tem problema, viu? O grupo da Raquel, que já terminou, pode me mostrar semana que vem que eu já corrijo. Não terminamos, tô dizendo, nós temos a temática do nosso capítulo. Ah, então tá. Tudo bem. Os outros grupos, já sabem qual é o tema que vão escrever no segundo capítulo? Tudo ok? Professora, eu não entendi. Outro tema não estava na aula que a senhora explicou. A senhora pode explicar, por favor? Não seria o outro tema, porque como são os capítulos de um artigo, cada capítulo tem um tema. Por exemplo, qual é o seu tema do seu grupo? Me fale aí. Discriminação sexual. Discriminação sexual. No primeiro capítulo você falou sobre o quê? Sobre o papel da escola. O papel na escola sobre isso, né? Já no segundo capítulo, tu pode falar fixando sobre isso, sobre a questão sexual, sobre o que seria uma discriminação sexual, mas pode focar, na verdade, nessa questão sexual. O que o psicólogo, né, pode estar ensinando na escola sobre sexualidade.
Então, você pode estar aprofundando sobre sexualidade no segundo capítulo. Certo, entendi. Tá bom? Então, dando continuidade, o tema é o mesmo, só que cada capítulo você vai falar um assunto. E aí, uma dica que eu dou, né, sobre alguém que está em dúvida sobre o que escrever, leiam artigos que tenham a ver e tenham o mesmo tema do que vocês escolheram para o artigo de vocês. Porque aí você vai se baseando, você vai tendo inspiração do que você vai escrever nos próximos capítulos. Certo, Laís? Certo, professor. Alguém mais está com alguma dúvida sobre o que vai escrever no segundo capítulo? Professora, o meu grupo, a gente já dividiu, né, a temática do segundo e do terceiro. Só que a gente não conseguiu pensar assim, num título do capítulo bacana. Aí acho que a gente ainda vai desenvolver melhor. Se a senhora puder dar uma dica. Só me relembra qual é o tema de vocês e que título vocês botaram, assim. O tema do nosso artigo, né, o tema geral, a gente construiu assim: a intervenção do psicólogo frente à educação sexual com estudantes do ensino médio. No primeiro capítulo, a gente falou sobre práticas de educação sexual no ensino médio, e no segundo, a gente vai falar da atuação do psicólogo no ensino médio. Aí, o tema, né, o título do capítulo 2 está esse, a atuação do psicólogo no ensino médio. Aí, eu não sei se está ok, se tem que mudar. Tá bom, só que eu acho que tu poderias colocar sobre sexualidade, por exemplo, atuação do psicólogo, ou assim, não, abordagem que o psicólogo pode fazer sobre sexualidade no ensino médio. Pode colocar algo assim. Estou anotando. Deixa bem mais claro, entendeu? Entendi, obrigada. Tá. E aí, alguém mais está com dúvida sobre o seu tema, sobre o título? Sim, professora, nós já fizemos o nosso e nós estamos assim, nós falamos sobre, o nosso tema é o suicídio, e nós abordamos no primeiro capítulo sobre a ocorrência dentro do ensino médio, né? E assim, a senhora poderia dar uma sugestão para a gente de o que seria interessante abordar nesse Qual é o segundo? tema? Eu não escutei. É o suicídio no ensino médio. Tá, no primeiro capítulo vocês falaram sobre o quê? Sobre as ocorrências dentro dos jovens de ensino médio. Nós abordamos um pouco os índices. Certo. O que vocês podem falar no segundo é sobre o suicídio. O que causa o suicídio? Por exemplo, os problemas emocionais, entendeu? Por exemplo, ansiedade, depressão, síndrome do pânico. O que pode levar esses jovens, né, a fazer isso? É como se fosse a origem, tratar mais a questão emocional. Para que no terceiro capítulo vocês coloquem já como o psicólogo pode abordar esse tema na escola. Porque se o primeiro está falando sobre o ensino médio, no segundo vocês já podem falar mais da questão emocional mesmo, que é bem da área de vocês, para que no último, no terceiro capítulo, vocês coloquem a intervenção do psicólogo sobre esse tema na escola. Como o psicólogo pode abordar esse tema na escola? Estratégias de como abordar. Entendeu, Maria? Mara, né? Mara, entendi. A gente até falou um pouquinho sobre isso no capítulo que nós fizemos. Então, talvez a gente tente pegar um gancho para aprofundar no segundo e vamos seguir a sua orientação. Obrigada, professora. Perfeito. Nada. Alguém mais com dúvidas sobre os capítulos? Não? Podem falar, gente. Qualquer dúvida que tiverem sobre os capítulos, sobre tema, podem perguntar. Tudo ok, então? Então, gente, mãos à obra. Quem quiser me mostrar já o que escreveu semana que vem, pode me mostrar. Mas a data oficial é dia 8 de novembro para me entregar para correção, tá? Que a gente já vai estar produzindo para a nossa segunda verificação, tá bom? Então, fiquem com Deus. Até semana que vem.